De onde que nasceu a fome? De onde que veio a tua fome de ser alguém, cara, relevante na vida? Josão, cara, então, quando você fala o meu currículo, né, onde eu cheguei e como eu fiz para chegar, eu preciso voltar lá atrás, Tem que cara. voltar. Eu preciso voltar lá atrás, até porque muita gente, por exemplo, seus meninos, né, que trabalham aqui com você, talvez eles saíram ali da sala deles para ouvir não o Zé Roberto que eles já conhecem, né, do último clube, Palmeiras, de Copas do Mundo pela seleção, de uma história de 14 anos na Europa, de títulos, enfim. Talvez vieram ouvir o que você me perguntou. Eu nasci Zona Leste, São Miguel Paulista, na periferia, família muito pobre, Quantos irmãos você tem? 5 irmãos. 5 irmãos. Na minha adolescência, meu pai saiu de casa, eu só tinha minha mãe como referência, né? E não era uma referência muito presente, porque minha mãe tinha que trabalhar em 2 empregos para trazer o sustento para dentro de casa, né? Então, quando eu olho para minha história e relembro desses detalhes, eu pergunto às vezes até para mim mesmo. Eu falei, cara, como é que você conseguiu sair de uma periferia onde eu não tinha muitos bons exemplos, né? Uhum. Até porque a maioria dos meus amigos, muitos não vivem mais porque decidiram seguir pelo caminho da criminalidade, outros por outros caminhos. E eu consegui, assim, direcionar o meu caminho, porque uma coisa que eu vejo e olho lá atrás, que para mim foi fundamental e o que me ajudou a me direcionar com essa mente de buscar as realizações, foi o exemplo, cara. O exemplo, eu costumo falar que a palavra, o que a gente vai falar, o que a gente já está falando aqui, são palavras, né? Palavras, elas vão embora, elas voam. Talvez o que eu te mencionar, para os meninos que estão nos acompanhando, talvez pode ser, eles podem escutar e podem pegar algumas palavras aqui e levar para a vida deles. Só que a maioria não tem isso. A maioria escuta por um ouvido e sai pelo outro. E exemplos não. Exemplo você leva para tua vida, e se esse exemplo estiver na tua vida, o exemplo arrasta, né? Então, o exemplo muito prático e o exemplo que assim me ajudou muito na questão de realizações, de continuar sonhando, foi minha mãe. Minha mãe foi o meu maior exemplo dentro de casa, mesmo eu não tendo ela muito presente ou muito próxima, né? O que você via a tua mãe fazer que você falava, puta, que exemplo, que você hoje reconhece que é um puta de um exemplo? Sacrifício, cara. Uau. Sacrifício da minha mãe era transformador, porque me transformou, né? Eu falo sacrifício porque para ela cuidar de 5 filhos, sendo desamparada, sozinha, ela não precisou colocar outro homem dentro de casa. Mas o que ela fez para trazer transformação, primeiro para minha vida e também para a vida dos meus irmãos, foi o sacrifício. Por que o sacrifício? Porque eu via minha mãe muito pouco em casa, né? Ela tinha que trabalhar para trazer o sustento para 5, ela tinha que trabalhar em 2 empregos. O que ela fazia? Ela era doméstica e trabalhava numa casa de repouso, uma casa de idosos, isso. Então, pela manhã, no período da manhã, ela trabalhava de doméstica. E à noite ela trabalhava nessa casa de repouso, né? Cara, então você tá falando aí que praticamente vocês mal viam a mãe de vocês, 3 períodos de trabalho. A tua idade qual era nessa época? Nessa época eu estava com 8. E os teus irmãos? Você é do meio? Você é o mais velho? Eu o caçula, depois sou eu e 3 mais velhos.
E como é que vocês se cuidavam entre si? Os meus 2 irmãos mais velhos, eles já trabalhavam, né? Assim, já meu irmão já trabalhava de office boy numa empresa, minha irmã mais velha minha segunda irmã mais velha estudava, né? Fazia faculdade. E eu, o Kiko, que era o caçula, e a minha irmã Andréia, que é 2 anos mais velha que eu, a gente cuidava da casa. E o cuidar da casa, o Kiko, como era o caçula, o Kiko não queria saber de nada, né? Ele só queria ir pra rua. A Keka, que é a Andréia, 2 anos mais velha que eu, não gostava muito de fazer as coisas. Então, por exemplo, a tarefa em casa praticamente era eu que fazia. Eu ia pra escola no período da manhã, jogava bola à tarde, e durante o dia eu que organizava a casa. Minha mãe saía de manhã e deixava o dinheiro dos 6 pãezinhos e o não era leite, porque a gente tomava chá, eu tinha que pular no terreno do vizinho para pegar a erva doce, que a erva doce era o nosso chá, e ela deixava o dinheiro para 6 ovos e meio quilo de arroz. Era porque minha mãe não tinha condição de fazer compra durante o mês, né? Então ela dava para mim o dinheiro e falava, hoje você compra. E eu também ficava com os deveres de casa, né? Arrumava a casa, lavava roupa. Então eu, desde pequeno, eu já tinha... minha mãe já fazia com que eu organizasse a casa e trazia para mim, ao mesmo tempo, também compromisso. Eu era compromissado com os deveres de casa.